Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Tudo bem, né? Sexta-feira chuvosa, mas é dia de chover notícias também. Vamos falar das negociações do Vasco, vamos falar também das outras negociações dos outros clubes, que a gente tem que ficar de olho. Porque está chegando aí o Campeonato Carioca e também vem Copa do Brasil, vem Libertadores, e a gente tem que trazer as notícias. E você vai, então, já saber o que falou Marlon Gomes lá na seleção brasileira, hein? Jogador do Vasco. Você vai falar também comigo, se gostou do post colocado aí pelo Andrei, a sua despedida do Vasco, ele que está vendido para o Chelsea. Vamos falar também do Maurício Barbieri, o time que ele está montando, o Lucas Piton, enfim, tem muita gente boa para falar aqui conosco, e o Carlos Palácio já é jogador do Colo-Colo? Vamos trazer todas essas informações já aqui no nosso canal. Mas antes eu peço para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, esse vermelhinho que está embaixo, Wellington Campos FC, está passando os dados aí, né, no rodapé para você, e clica no sininho, né, habilita na palavra todas para você receber todas as nossas notícias, todos os nossos vídeos. Não paga rigorosamente nada para se inscrever e você ainda dá a maior força para o nosso trabalho. Se inscreva e a gente vai trazer notícias para você. Depois da vinheta, roda a vinheta! Muito bem, minha gente do canal Wellington Campos FC. Vamos então às notícias. Mas antes de falar do Vasco, dos outros clubes de futebol, vem cá, meu amigo Wallace. O Wallace trabalha comigo aqui na Super Rádio Tupi e ele montou um canal de música. Músicas, isso, músicas exclusivas, com versões exclusivas. Chega mais para cá para você ficar mais bonito no vídeo. Fala aí. A gente faz edições, né, de encontros musicais que nunca aconteceram. Como, por exemplo, Elis Regina cantando com a filha dela, com a Maria Rita. Elas nunca cantaram juntas, então eu fiz um encontro musical lá entre as duas, peguei a mesma música, as duas cantando, e mixei como se as duas tivessem cantado juntas, e vários outros. É só acessar lá o nosso canal lá, o Furacão do Som. Furacão do Som. Você pode digitar tudo junto ou separado, @Furacão do Som, com tio, sem tio, tanto faz. Botou Furacão do Som, vai aparecer. Vai aparecer. Maravilha, que legal. E o Wallace é um dos melhores operadores que eu já trabalhei no rádio. É um cara muito ativo, um cara muito atento e prestativo também, além desse talento puro, porque se não tivesse talento não estava aqui nos quadros da Super Rádio Tupi. Então é Furacão do Som, é o canal dele, aqui no YouTube também. Isso aí. Tá bom? Valeu, ídolo. Quero ver você fazer dos hinos dos clubes. Opa! Ó, olha a ideia aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Um abraço, galera. Tá aí, então, nosso querido Wallace falando do Furacão do Som. Essa da Maria Rita com Elis Regina vale curtir, hein? Nossa Senhora. Mas vamos falar de Vasco da Gama, então. Porque hoje o Paulo Brax oficializou a venda do Andrei e falou que ainda não está fechado o Carlos Palácios, né? O Carlos Palácios com o Colo-Colo. Vamos ver. Andrei, o negócio está fechado, o Andrei está vendido para o Chelsea, da Inglaterra. De ontem para hoje tivemos a conclusão do negócio, assinaturas de lá e assinaturas de cá. Aproveitar para agradecer ao Andrei, que chegou aqui no Vasco com 6 anos de idade, em 2011, e deixa o Vasco vendido para um grande clube mundial, como também é o Vasco, para jogar na Premier League, e que nos ajudou muito aqui, desde a base, desde o futsal, desde a base até o profissional, que nos ajudou no acesso ano passado. E em relação ao atleta Carlos Palácio, também notícia que surgiu ontem, o jogador viajou hoje para Santiago, vai realizar exames médicos no Colo-Colo, o negócio não está fechado, mas havendo novidade em relação a esse possível empréstimo do Vasco ao Colo-Colo, a gente fala com vocês. Aí então, o nosso querido Paulo Brax, meu ex-amigo Paulo Brax, não me atende mais, não sei porquê, me abandonou, né, Paulo? Tá certo, mas vamos lá, faz parte. Vamos lá. O Paulo Brax, então, falando sobre o Palácio. Está lá no Chile fazendo exames médicos. O Vasco vai ganhar US$ 1.800.000, quase 10 milhões de reais, se emprestar
o Palácio. Vejo o Palácio fora, né, dos planos do técnico Maurício Barbieri. E já que nós falamos do Andrei, ele postou no seu Instagram uma despedida do Vasco da Gama, mas ficou muito bem feita, né, mostrando lances dele desde garotinho, muito grato a tudo que o Vasco fez na carreira dele e bacana. Vai com Deus, meu querido Andrei Santos, que você tenha muita sorte lá no seu time novo, no Chelsea, e a gente está esperando você na Seleção Brasileira. Por falar dele na Seleção Brasileira, hoje o Marlon Gomes falou com carinho deste companheiraço, que é o Andrei, os dois jogando juntos no Vasco e na Seleção Brasileira. Fala pra gente, Marlon Gomes. A nossa relação é maravilhosa. Acho que mais os vascaínos que acompanham o Vasco viu a nossa amizade aí na Série B, mas antes na base já era muito forte. Fiquei triste pela saída dele, mas André é um verdadeiro irmão, um amigo que ganhei no mundo do futebol e vou levar, creio eu, para a vida toda. Fora de campo é como se a gente estivesse dentro de campo, né? A gente sempre vive brincando. Tem momentos que ficamos juntos. Conheço a família dele, ele conhece a minha. Então essa amizade prevalece muito fora de campo e dentro de campo ajuda muito porque é o entrosamento, quer jogar com o irmão. Ele é excepcional, um atleta, um homem, e eu me espelho nele, por mais que ele seja novo assim como eu também sou, mas espelho nele pela postura dele. E eu gosto muito de jogar ao lado dele por ele ser um irmão também, um amigo que eu ganhei desde a base novinho e estou levando para a vida toda. O Marlon Gomes, falando do Andrei, ele também teve a oportunidade de falar a respeito do Vasco da Gama, porque vários jogadores não foram liberados para o Sul-Americano. O zagueiro Beraldo do São Paulo, né? Olha aqui, o Matheus França e o Vitor Hugo do Flamengo, por causa do Mundial, o Hendrick, lá do time do Palmeiras, né? Entre outros jogadores, outros foram convocados, mas ele deixou bem claro, o Marlon Gomes, que o Vasco, em momento algum, se opôs, e inclusive o Maurício Barbieri deu a maior força para que ele faça um grande sul-americano e volte mais encorpado, mais forte, melhor de bola ainda depois desse torneio. E já projetando até o Mundial no meio do ano, maio e junho, lá na Indonésia. Fala, Marlon! E todas as vezes que eu e o Andrei, na época que jogava até recentemente comigo no Vasco, o Vasco nunca teve nenhum problema em liberar nós jogadores para servir a seleção brasileira, tanto em competição internacional quanto só para sessões de treinos. Eles sempre acharam que é de grande valia para o atleta, para a carreira do atleta, e agora também não foi diferente. Eu conversei com o professor Maurício Barbieri também, e ele falou para mim vir tranquilo, com cabeça boa, fazer um excelente campeonato, e se Deus quiser voltar com o título para lá e voltar voando mais ainda. Aí o Marlon Gomes falando a respeito do Vasco, que o liberou para o Sul-Americano lá na seleção, também é muito talentoso, jogador que tem muito ainda a crescer, e com essas contratações que o Vasco da Gama vem fazendo, esse time que está encorpando, ele tem tudo para crescer ainda mais. Inclusive, hoje, o Lucas Piton, de 22 anos, foi apresentado, foi comprado ao Corinthians 60%, com opção de mais 20%, um contrato de 4 anos do Lucas Piton, lateral esquerdo, com o Vasco, jogador de muito talento, com a bola nos pés, tem um cruzamento muito bom e vem crescendo na parte defensiva. Então, é mais um investimento da SAF do Vasco da Gama no Lucas Piton. E ele revelou hoje que o Nenê foi muito importante. Os dois são de Jundiaí. E na hora de acertar com o Vasco, ele consultou sim o Nenê para saber se era uma boa ambiente, aquela coisa toda. E o Nenê vem dando a maior força para o Lucas Piton. Conta pra gente, Piton. Então, o Nenê, ele é da minha cidade natal, que é Jundiaí. Então, desde pequeno eu vejo ele como o jogador da cidade, como um exemplo para todos. E nós temos o mesmo agente, então foi assim que eu conheci ele. E para mim, ele está me ajudando muito aqui. Eu liguei para ele sim antes de vir, ele falou como que é o Vasco, a torcida, o ambiente, o CT, o clube, que é uma coisa maravilhosa. Fiquei muito impressionado.
Então, ele me ajudou bastante, está me ajudando ainda, né? Tanto dentro de campo como fora de campo. Então, é um grande jogador, é um jogador que a gente não tem nem o que falar dele. Então, é isso, ele tá me ajudando muito aqui. Aí o Lucas Piton conosco, falando sobre o Nenê, que legal, né? Ele é um jovem, tem aí o Nenê, 41 anos, e ajudando essa meninada que está chegando, principalmente fora do Rio de Janeiro, vai ser importante para o Piton na sua nova casa. O Vasco está de olho no mercado para vir novos jogadores. O Maurício Barbieri faz, neste sábado, seu terceiro jogo treino, né? E agora vai ser com o Nova Iguaçu, amanhã, 9 horas da manhã, no CT Moacir Barbosa. Ele tem feito 2 times, um time, outro time, no outro tempo, para observar todo mundo, dar rodagem para todo mundo, e isso é bastante importante. A avaliação bem positiva desse início de trabalho, e ele acredita que ali pelo mês de abril ele já vai ter o time já se preparando, quase pronto para o Campeonato Carioca. Por falar no Campeonato Carioca, Fluminense pode estrear com o time principal, hein? O zagueiro Vitor Mendes foi apresentado, ele tem 23 anos, estava no Juventude, e na Copinha São Paulo, o Fluminense goleou o Imperatriz por 6-0. O Botafogo apresentou o volante Marlon Freitas, de 27 anos, foi destaque do Atlético Goianiense no campeonato do ano passado, e no Flamengo, o Marcos Braz está lá na Argentina para trazer o goleiro, o Agustín Rossi, do Boca Juniors. A gente tem que ficar de olho também naqueles times que são adversários do Vasco da Gama. Beleza? Então é isso aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, Wellington Campos FC, habilite o sininho, dá o like, tá passando tudo aí embaixo para você me ajudar. Divulgue o nosso canal, por favor, faça aí essa divulgação, por favor, com seus amigos, com seus colegas, para dar aquela força para o nosso canal. Forte abraço, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.